Leitura do livro Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus. Autor, John Bevere. Capítulo 3. Proteja sua fome. Teremos fome daquilo que nos alimenta. Antes que uma pessoa não salva possa se aproximar do Deus vivo, o próprio Senhor deve se aproximar dela. A. W. Tozer escreve: para que o pecador tenha uma vida correta acerca de Deus, deve receber um toque esclarecedor em seu íntimo. À procura de Deus, página 11. O próprio Jesus nos diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. João 6,44. É por isso que a intercessão por pessoas que não têm um relacionamento com Deus por meio de Jesus é tão essencial. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. E tem buscado esse final consistentemente durante a história. Continua querendo que seus filhos abracem a sua paixão pelo perdido e clamem a Ele em favor deles. Por essa razão, Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 37 e 38. Uma vez salvos por intermédio da revelação de Jesus, todos nós somos convidados a ir a Deus. Ele diz aos seus: aproximem-se de mim. Deus já deu o primeiro passo em direção a esse convite eterno. A sarça está ardendo. Ele está nos chamando. Ele já está fora do barco, esperando por nossa resposta. Recentemente, outro cristão compartilhou comigo: John, quanto mais vivo e sirvo a Deus, mais entendo que a nossa aproximação dele depende dele se achegar a nós. Retruquei: não, isso não é verdade. Ele então citou as palavras de Jesus, segundo as quais ninguém poderia se achegar a ele se o Pai não o trouxesse. Eu respondi: sim, isso é verdade para os incrédulos, mas Deus diz que você é dele e o convida a aproximar-se dele, e ele se aproximará de você. Ele nos fala claramente que podemos dar este passo a qualquer momento. Sim, há tempos ele quer encontrar conosco e dar o primeiro passo. No entanto, isso não significa que não podemos dar um passo em direção a ele. Nós nos relacionamos com ele e, como em qualquer relacionamento normal entre pai e filho, às vezes que o filho faz o primeiro contato e vezes em que o pai o faz. Por que muitos não respondem ao seu convite? A questão desconcertante é: por que muitos cristãos têm um relacionamento superficial com Deus? Por que não buscam um relacionamento mais profundo e consistente com Ele? O que os impede? O que iria motivá-los e fazê-los responder a seu chamado para se aproximarem? A resposta não é complexa, é nossa fome e sede de conhecê-lo. Davi clamou: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Salmos 42, 2-4. Antes de continuar, releia estes versículos cuidadosamente e digira cada palavra. Note que Davi diz: quando me lembro destas coisas, choro angustiado. A palavra hebraica para lembrar é zakar. W. E. Vine nos diz que essa palavra grega, bem como um equivalente em português, significa mais que recordar, significa reter no pensamento. Isso certamente aplica-se a este caso. Na verdade, Davi está dizendo: quando retenho desejo por Deus nos meus pensamentos, dentro de mim se me derrama a alma. Isso cria uma fome insaciável por Ele. Essa fome nos leva a nos achegarmos a Deus, não importando os obstáculos que venhamos a enfrentar, espiritual, mental ou fisicamente. Então, é muito importante que protejamos, bem como aumentemos nossa fome por Ele. Deus, aumenta a minha fome. Muitos oram: Senhor, aumenta a minha fome por Ti. Mas isso não é correto. Somos nós que determinamos a nossa fome, não Ele. Na América do Norte, há abundância de bens materiais, diversão, prazer e riqueza.
O único jeito de criarmos e mantermos fome por Deus é protegendo a nossa alma, escolhendo do que queremos ser cheios. Provérbios 27:7 declara que quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Simplificando, se sua alma está farta de cuidados, prazeres, do amor pela riqueza ou dos desejos deste mundo, você estará cheio e irá realmente desprezar o doce favo da amizade de Deus. Pense a respeito do Dia de Ação de Graças. A maioria dos norte-americanos se reúne com a família e amigos para festejar esse feriado. Muitos nem tomam café da manhã para poderem comer mais. O banquete começa. Um enorme peru, recheios, batatas, verduras, vários molhos, tortas, doces e muito mais são colocados sobre a mesa. Consumimos grandes quantidades porque o nosso apetite foi aumentado. Depois que tudo termina, lamentamos porque comemos demais. Estamos cheios. Após algumas horas, vamos para a casa de algum parente. A comida novamente é posta sobre a mesa com toda a sua glória. Desta vez, os pratos são mais caprichados, mas em vez de desejar comer toda essa excelente comida, nós a rejeitamos. Ainda estamos tão satisfeitos com a última refeição que fizemos, que olhamos para o banquete e sabemos que não queremos comer. Não importa o quão melhor é a refeição, verdadeiramente a desprezamos. É isso que o livro de Provérbios relata. Para irmos fundo nessa verdade, temos de entender que se trata de algo proporcional. Se sua alma está sobrecarregada pelos desejos desta vida, você não irá desprezar a festa, mas vai pegar mais leve. Se não está satisfeito e só fez uma refeição normal 2 horas antes, você não a desprezaria. Talvez só provaria ou a ignoraria. Frequentemente sou convidado para comer em ótimos restaurantes quando vou visitar diferentes cidades. Mas se não estiver com fome por ter comido algumas horas antes, recuso o convite educadamente. O pensamento de comer não me repugna como descrito no cenário da festa de ação de graças. Somente não me atrai. Mas uma pessoa que não se alimenta direito há 1 ou 2 dias terá uma reação totalmente diferente ao convite. Ela irá desejar intensamente a comida que você olhou com indiferença. Então a verdade é que o quanto você está cheio das coisas deste mundo irá determinar sua resposta ao chamado de Deus. Com frequência, as pessoas nas igrejas são indiferentes no que diz respeito ao seu desejo pelas coisas de Deus. Muitas não desprezam sua presença, mas se comparadas ao homem faminto, são indiferentes ao banquete que está colocado diante delas. Afinal de contas, comeram na mesa do mundo algumas horas antes, por isso estão satisfeitas. Observo como as pessoas dizem que desejam o Senhor, mas suas ações denunciam as suas palavras. Você tem este livro em suas mãos porque acredito que você quer mais dele, mas sua alma suspira por ele? Você é igual ao homem faminto que não comia há dias, ou o alcoólatra que não bebeu nada, ou o viciado que necessita da droga. Esse é o tipo de fome que precisamos desenvolver para irmos mais fundo. Uma igreja indiferente. Por meio de uma leitura cuidadosa das palavras de Jesus proferidas à última igreja do livro de Apocalipse, você descobre um fato interessante. Primeiro, entenda que Jesus enviou cartas às 7 igrejas da Ásia. Porém, as mensagens não eram direcionadas somente a essas igrejas históricas, mas a todos nós. Se assim não fosse, elas não estariam na Bíblia. O simples fato de aparecerem na Bíblia Sagrada significa que elas têm uma aplicação profética ou ainda falam a nós hoje. Mensagens proféticas podem ter e frequentemente têm muitas aplicações, sentidos ou razões. Não somente cada uma das cartas às igrejas carrega uma mensagem para nós hoje, como é possível que ela esteja no final da Bíblia, porque se dirige à igreja que estará de pé antes do seu retorno. Isso faz sentido, pois ao terminar esta carta, João disse: Depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse:
Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse 4:1. Note a palavra trombeta. Sabemos que nos últimos dias o próprio Senhor virá para os seus. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4:16. Acredito que há uma ênfase especial nesta mensagem para a igreja dos nossos dias. Jesus declarou que essa igreja era morna. Para colocar em termos mais modernos, significa que lhe faltava paixão e raramente ela se ocupava do que era importante para ele. Raramente o agradava em seus caminhos. O que causou esse comportamento? Lembre-se de que essa não é uma igreja que se autoproclamou e que Deus não conhecia. O próprio Jesus a identifica. A resposta é encontrada na visão que ela tinha da vida. Jesus diz que ela declara sobre si mesma: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Apocalipse 3:17. Essas palavras denunciam a falta de paixão dessa igreja, porque estava com a alma farta, infelizmente não do Senhor, mas sim de coisas materiais. Um diagnóstico superficial. Muitos talvez digam que o problema foi a fabricação de tanto dinheiro e coisas materiais. Isso seria, na melhor das hipóteses, uma avaliação superficial do que Jesus disse. Davi foi um homem com muitos servos e riquezas. De fato, ele entregou a Salomão 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata, equivalente a 4.000 toneladas de ouro e aproximadamente 40.000 toneladas de prata, e bronze e ferro, em tal abundância que nem foram pesados. 1 Crônicas 22:14. Mesmo assim, ele se descreve da seguinte forma: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito, pobre e necessitado. Salmo 86:1. Ele se declara pobre e necessitado. Sabemos, porém, que ele não estava somente sendo politicamente correto, porque não se pode mentir quando se está sendo divinamente inspirado. Ele realmente se via pobre e necessitado, mesmo com pilhas de prata acumuladas. Ele desejava o próprio Deus. Estava cativado pela fome divina. Escute novamente o seu gemido. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me. Ele está desesperado pela resposta de Deus. Está faminto e sedento por intimidade. Este é o motivo de tamanha paixão. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Salmos 42:3. O problema da igreja de Laodiceia não eram as coisas materiais, mas o fato de deixarem que as coisas materiais satisfizessem as suas almas. Davi nunca deixou isso acontecer. Ele nunca permitiu que suas grandes riquezas saciassem o apetite de sua alma. É bem provável que os membros dessa igreja tivessem muito menos que Davi, mas se fartaram com o que tinham e ficaram satisfeitos. Isso terminou a paixão dentro deles pela presença de Deus e pela comunhão com Ele. Um contraste marcante. Tenho visto isso frequentemente durante esses últimos 20 anos. Eu me lembro de ter viajado uma vez até o povo indígena Cree, no norte do Canadá. Eles foram a última tribo indígena norte-americana a ser assentada em uma reserva. De fato, há 20 anos esse nobre povo vivia em suas tendas e migrava seguindo a trilha percorrida pelos alces. Eles eram um povo simples, que não tinha muito. Foi apenas há 10 anos que adquiriram televisões para suas modestas casas. Aproximadamente 1.000 indígenas se reuniram para as reuniões que fizemos. Passei alguns dias ali e percebi uma coisa estranha. Quase sem exceção, todos os indivíduos acima de 20 anos de idade estavam famintos por Deus. Eles estavam mais apaixonados do que todos na América do Norte. Estavam desesperados em conhecer o Senhor. No entanto, aqueles baixos de 20 anos estavam indiferentes e pareciam não ter fome alguma. Em uma determinada reunião, a unção sobre o ensino e a pregação foi muito forte.
As pessoas na tenda maior estavam realmente recebendo da parte de Deus. Em certo momento, reparei que do lado de fora e atrás da tenda, todos os jovens pareciam extremamente entediados e indiferentes. Sei quando a pregação é entediante, mas esse não era o caso. Havia ali um enorme poder do Espírito Santo para proclamar sua palavra. De repente, antes que me desse conta do que estava fazendo, me vi correndo entre os corredores, passando por aquelas pessoas famintas por Deus e indo ao encontro da mocidade do lado de fora da tenda. Supliquei para que entrassem e ouvissem. Eles apenas olharam para mim como se eu estivesse doido e não soubesse nada a respeito da vida. Foi aí que notei suas camisas e bonés. Foi como se o que estava escrito neles tivesse me saltado aos olhos. Eles tinham várias insígnias de times profissionais de basquete e futebol americano. O Espírito Santo me mostrou o quanto eles estavam intoxicados e cheios do que assistiam na televisão. Infelizmente, eles tinham deixado a verdadeira fome de suas almas em troca daquilo que não os iria realizar. Entendi que as pessoas mais velhas não tinham crescido assistindo televisão. Isso explicou minha perplexidade diante da diferença entre as pessoas com menos e mais de 20 anos. Por favor, entenda o que estou dizendo. A televisão nem sempre é prejudicial ao nosso crescimento e fome de Deus. Depende de como lidamos com ela. Nossa família tem uma televisão agora, mas quando nos casamos, ficamos durante anos sem ter uma. Sou inspirado e ensinado por vários programas. Posso manter-me informado acerca do que acontece no mundo através da televisão. No entanto, não é isso que me alimenta e satisfaz, não é minha paixão. Posso assisti-la e não perder o desejo pelas coisas de Deus e permanecer em comunhão com o Espírito Santo. Mesmo sendo pobres, esses jovens estavam focando seu apetite naquilo que não os realizaria. Pouco depois dessa viagem, estivemos no noroeste dos Estados Unidos. Fui convidada a pregar em uma tarde de sexta-feira. A reunião foi aberta a toda a igreja e, para o meu espanto, notei que 500 pessoas, das 700 que ali estavam, eram adolescentes. Quando a reunião terminou, me vi rodeado por dúzias de adolescentes fazendo perguntas sobre as coisas espirituais. Nós ficamos conversando sobre as coisas de Deus por um longo tempo após o final da reunião. Finalmente exclamei: "Amo isso! Vocês estão famintos por Deus." Eles perguntaram se podiam me levar para almoçar no dia seguinte, antes de eu ir embora. Não pude recusar o convite deles, então reservaram um grande espaço em um restaurante e a discussão continuou. Foi maravilhoso e revigorante. Havia um contraste irônico entre os dois grupos de jovens. Os jovens ricos do noroeste americano estavam famintos, mesmo possuindo muito mais do que os jovens indígenas. Na igreja do noroeste americano, os que tinham mais de 20 anos não eram famintos como os mais jovens. Por que não foram eles que me rodearam? Porque o número de adolescentes excedeu o número de todas as outras idades somadas na reunião? Acredito que as almas dos adultos estavam sobrecarregadas com os cuidados e prazeres do mundo. As coisas de Deus eram uma parte da vida deles, mas não a paixão, mesmo eles tendo confessado o senhorio de Jesus. Depois de conhecer tanto o pastor presidente como o pastor de jovens dessa igreja, tornou-se claro para mim que a postura do pastor presidente era refletida nas pessoas, e o mesmo acontecia com o pastor de jovens. A passagem de Oséias 4:9 tornou-se evidente para mim. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Em outras palavras, como é o pastor, assim é o povo. Se falta paixão ao pastor, o povo é indiferente também. Deus moveu esse jovem pastor que era tão cheio de visão e zelo, e hoje ele está tocando poderosamente outra cidade. O remédio para uma igreja indiferente. Essa apatia que está tão presente na igreja foi exatamente com o que Jesus lidou em sua mensagem às igrejas da Ásia. Ouça suas palavras. Eis que estou à porta e bato.
se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Surpreende-me o quão frequentemente pastores usam este versículo como um chamado aos não salvos. No entanto, não é a respeito disso que Jesus está falando. Ele está falando com sua igreja, aos cristãos sem paixão. Note que ele diz, se alguém ouvir. O que nos impede de ouvir? A alma já está satisfeita, é o que nos impede de ouvir sua voz. Deus mandou Moisés para a parte mais remota do deserto, fora do alcance das distrações do Egito, para conseguir sua atenção. Em um único encontro, Deus conseguiu prender a atenção de Moisés e ele nunca mais se distraiu. Não importava onde estivesse, mesmo quando retornou ao Egito. Jesus disse que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta de sua alma, ele entrará e ceará com ele. Ele servirá o pão da vida para a sua alma. Ele é o pão da vida. Uma tradução diz: se você escutar o meu chamado e abrir a porta, eu entrarei e nós compartilharemos uma refeição como amigos. Amo isso, porque no passado, muito mais do que hoje, refeição compartilhada denotava um alto nível de intimidade social. Quando viajo, amo ter no mínimo uma refeição com o líder da conferência ou o pastor antes de ir embora, para que nessa hora de confraternização possamos ter a oportunidade de conhecermos um ao outro. Acontecem mais trocas durante as refeições do que em qualquer outra situação. É por isso que Paulo nos diz para não comermos com alguém que se diz irmão e vive no pecado. Ver 1 Coríntios 5:11. Abrimos o nosso coração e nos tornamos íntimos durante uma refeição. Se for com alguém que vive abertamente em rebelião, a troca não será espiritualmente sadia. Teremos fome do que nos alimenta. A fome é a razão principal pela qual buscaremos ou não intimidade com Deus. Desse modo, devemos ter em mente que estamos no controle do nosso apetite, não Deus. A questão é: quais apetites e anseios iremos desenvolver? Há um princípio espiritual que nunca muda. Teremos fome do que nos alimenta. Nasci de novo em 1979, quando fazia parte de uma fraternidade na universidade. Uma noite eu estava em nossa cozinha procurando algo para comer, quando ouvi o Senhor dizer: seu corpo é meu templo, cuide dele. Naquela época, eu era um viciado em comer porcaria. Acho que o termo viciado é apropriado para descrever alguém fascinado por alguma coisa. Eu comia essas comidas de baixo valor nutritivo somente para satisfazer o meu apetite. Adorava refrigerantes, doces, fast food, rosquinhas, comidas gordurosas de todos os tipos, massas, você conhece a lista. Eu ansiava por tudo que tinha baixo valor nutritivo e apelava ao meu paladar. Minha ideia de uma ótima refeição era um Big Mac, Coca-Cola e batatas fritas. Quando Deus falou ao meu coração, percebi que meu corpo fazia parte de uma complexa estrutura para o seu espírito, bem como para o meu. O pensamento que veio à minha cabeça foi: se tivesse um carro caro, novo, nunca iria colocar nele gasolina de má qualidade ou óleo reciclado. Colocaria a melhor gasolina e o melhor óleo para que o carro andasse e durasse mais. Cheguei à conclusão de que me foi dado um único corpo físico que não poderia ser substituído. No entanto, um carro caro poderia ser trocado. Imediatamente mudei meus hábitos alimentares. Comecei a ler e a perguntar a respeito do que meu corpo precisava para funcionar no seu potencial máximo. Foi um processo, mas depois de alguns anos todo o meu padrão alimentar mudou. Tudo isso foi ótimo, mas havia um benefício do qual eu ainda não tinha me dado conta. Quando comecei a ter uma dieta saudável, não gostei do sabor, mas comia, porque sabia ser bom para mim. Depois de um tempo, meu apetite mudou. Antes, se você me pedisse para escolher entre uma refeição de fast food ou folhas verdes com peixe e pão integral, eu optaria pelo sanduíche sem pensar duas vezes e daria as costas ao peixe com salada.
Mas hoje, se as mesmas opções me fossem oferecidas, eu escolheria a refeição saudável e recusaria a pouco nutritiva sem pensar duas vezes. De fato, frequentemente quando viajava e só encontrasse lanchonetes fast food disponíveis, eu não comia. Preferia ficar com fome e comer o que antes eu tanto ansiava. Não tinha mais absolutamente nenhum apetite ou gosto por aquilo. Nem gosto mais dessas comidas. O mesmo princípio é verdadeiro para as nossas almas. Nossa alma deseja que nós a alimentemos. Se temos uma dieta baseada em esportes, vamos querer assistir os canais de esporte. Se temos uma dieta baseada em filmes e fofocas hollywoodianas, vamos ansiar pelos canais de filmes, revistas e conversas que apelem a esse apetite. Se constantemente nos alimentamos do mundo de negócios e dos eventos atuais, é o que nós iremos ansiar. Se nossa satisfação está em nossas casas, carros, roupas e assim por diante, então nossa paixão irá se acender quando falarmos de fazer compras, comprar um carro novo ou ideias de decoração, e iremos achar as conversas espirituais entediantes. Teremos dificuldades em ler a Bíblia ou em passar tempo a sós em oração. No entanto, se nos alimentarmos com uma dieta regular da Palavra de Deus, será fácil separar um tempo para a oração e conversas a respeito das coisas espirituais fluirão fácil e naturalmente. Ansiaremos pela presença de Deus e desejaremos ter intimidade com Ele. Um extremo doentio. Isso pode ser levado a um extremo doentio. Vivemos em um corpo físico. Periodicamente necessitamos de recreação e divertimentos sadios. Quando eu estava na escola bíblica, trabalhava 40 horas por semana e ainda fazia muitas matérias. Em um final de semana, meu colega de quarto convidou-me a jogar futebol americano com um grupo de amigos. Recusei o convite para estudar a Bíblia. No momento em que ele saiu, peguei a minha Bíblia para ler e orar, mas é como se houvesse um muro diante de mim. Eu não conseguia escutar a Deus. Meu colega de quarto já tinha saído há quase 1 hora e eu clamei: Senhor, por que estou tendo tantos problemas para ler a Bíblia e ouvir a sua voz? O que está errado? Fiz alguma coisa que lhe desagradou ou pequei? Em resposta, eu o ouvi dizer: saia e vá jogar futebol americano. Recusei-me e perguntei: o quê? Jogar futebol? Isso não irá edificar a minha fé nem me levar para perto de ti. Como podes me falar para fazer isso? O Senhor lembrou-me de um versículo que de repente tomou vida diante dos meus olhos. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deste exausto corpo. Eclesiastes 12, verso 12. Ele disse: Filho, você vive em um corpo físico e parte dele é o cérebro. Ele precisa de várias formas de descanso. Se você não der o descanso que ele necessita, de fato bloqueará sua capacidade de me ouvir e crescer. Então ele mostrou como, depois de os discípulos terem ministrado a muitos, ele os convidava: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Mateus 6:31. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: repousem antes que vocês fiquem um caco. Saí e fui jogar futebol. Mais tarde, ao anoitecer, quando sentei de novo com a minha Bíblia, os versículos se abriram novamente. Senti a vida de Deus fluindo em meu ser, enquanto eu estava em comunhão com o Espírito Santo através da palavra de Deus. Muito ocupado. Esse erro de passar um tempo excessivo estudando, negligenciando o descanso que a alma e o corpo precisam, não é o único em que muitos recaem nos tempos atuais. O ladrão que mais frequentemente nos rouba a fome por Deus é o nosso agitado estilo de vida. Muitos cristãos bem-intencionados caíram nessa armadilha e trocaram o tempo com Deus pelo agitado estilo de vida cristão. Isso pode incluir também o decepcionante e contínuo trabalho de pastor. Vamos fazer uma pergunta que será esclarecedora. Por que nos alimentamos fisicamente? Sua resposta, espero, será para nos nutrir e dar força ao nosso corpo.
Você pode imaginar não comer e ainda assim ter uma vida a todo vapor? Se fizéssemos um experimento e nos abstivéssemos de comer por alguns dias, mas continuássemos a trabalhar longas horas, sem poder dormir mais, o que iria acontecer? Pense só por um instante. Iríamos desmaiar. Ainda assim fazemos isso espiritualmente. Há uma razão pela qual toleramos isso espiritual e não fisicamente. Se ficarmos sem comer por muito tempo, nosso estômago irá reclamar e não será só uma vez. Os roncos irão aumentar e ficará mais doloroso com o passar do tempo. Todo o nosso corpo clama: estou com fome, me alimente. Por outro lado, nosso espírito não clama assim. O oposto parece acontecer, pois a nossa voz interior se aquieta à medida que o tempo passa. Mesmo assim, a razão disso é que nós não damos ouvidos a ela. Nosso espírito está enfraquecido e nossa carne torna-se mais dominante. Perdemos o apetite quando não comemos por um longo período. Se você não comer durante 5 horas, o clamor físico de fome aquieta-se. A comida perde a sua atração e um pedaço de bife parecerá tão gostoso quanto um sapato. Seu apetite acabou e não voltará enquanto todas as suas reservas internas não acabarem e a fome tomar conta. Notei que se deixasse que uma vida agitada roubasse meu tempo com o Senhor, o mesmo aconteceria. Primeiramente, meu interesse pela palavra de Deus diminuiria e então o meu desejo de orar se reduziria. Se eu oro ou leio apenas esporadicamente, não sinto a vida fluindo em meu ser. A Bíblia não falaria ao meu coração da mesma forma que fala quando eu constantemente me alimento dela. Já vivi a experiência de ficar sem comer a ponto de perder meu apetite, e o único modo de trazê-lo de volta foi comendo. O mesmo é verdade espiritualmente. Se perdi meu apetite espiritual, abro a minha Bíblia arrependido da preguiça e então, com expectativa, procuro ouvir a voz de Deus. Continuo lendo até que Ele fale comigo. Normalmente não demora muito, e se continuo a fazer isso, Ele é sempre fiel para falar. Outra forma de me reconectar é me isolar por um dia ou 2 e somente ler e orar até estar cheio de Deus. Seu termômetro espiritual. Essa é uma disciplina que todos devemos ter. Recaídas não acontecem quando uma pessoa se acha na cama com uma mulher estranha ou descobre que anseia de novo por álcool ou pornografia. Não começa quando alguém despreza aqueles que ama e negligencia seus filhos, e a lista continua. Na verdade, recaídas começam quando somos indiferentes à palavra e às coisas de Deus. Acontecem quando nos sentimos mais empolgados a respeito das coisas naturais do que das coisas de Deus. A fome é o seu termômetro espiritual. Pense nisso naturalmente. Qual é a primeira coisa que a pessoa perde quando está doente? A resposta é o apetite. Se alguma vez você teve gripe, certamente se lembra, você não tem vontade de comer. Observe os pacientes terminais. Eles perdem de 30 a 35 quilos e têm de ser alimentados via intravenosa. O doente tem pouco ou quase nenhum desejo de comer. Você já viu a expressão, ele tem um bom apetite? Não é diferente espiritualmente. Um sinal de saúde espiritual é o apetite pela palavra de Deus. Um sinal de enfermidade espiritual é a falta de apetite pelas coisas de Deus. Já estive perto de pastores que acham mais empolgante falar a respeito dos seus planos de construção, carros novos, times de futebol e por aí vai, do que de Deus. Eles agem como se você estivesse falando de negócios, quando menciona as coisas do Senhor e o que Ele tem revelado ao seu coração. Seus rostos se iluminam quando falam a respeito da nova casa que acabaram de construir. Eu os observo em adoração. Eles estão olhando ao redor, conversando com outros ou revendo as anotações da mensagem que estão prestes a pregar, em vez de estarem levantando suas mãos e se concentrando no único que deveria ser desejado por eles. Isso não passa do sintoma de um problema mais profundo. Nessas igrejas, notei a falta da presença de Deus. Quando eu fazia uma chamada ao arrependimento e os convidava a se aproximarem de Deus, o Espírito Santo descia e eles se maravilhavam.
ou eles se lembravam de onde caíram, ou deixavam isso de lado como se fosse apenas um dom especial do nosso ministério. Muitos até resistiam ao que acontecia. De qualquer forma, se houvesse algum desejo neles, ainda que remoto, a presença de Deus despertaria a fome novamente. Isaías nos diz: não apagará o pavio fumegante. Isaías 42, 3. A frase se refere literalmente ao pavio da lâmpada que se apaga quando o óleo foi quase totalmente consumido e a chama dá lugar a um fraco e quase extinto vapor de fumaça. Ele identifica o que é fraco, pequeno, magro, ineficaz e frágil. Ele não se apagará o pavio que fumega, e assim soprará até que a chama se acenda de novo. Lembre-se, ele continua a nos buscar mesmo quando somos apenas brasas fumegantes. Seria muito melhor se nós cooperássemos e respondêssemos, porque ele não nos obrigará a nada. Vejo isso frequentemente. Já vi o Senhor soprando uma brasa até que o fogo se acendesse novamente, quando estava à beira de morrer, como acontece com muitos. Nas igrejas e conferências, tenho repetidamente dito que as pessoas não sabem o quão sério foi a sua queda, até que a chama seja acesa de novo e o desejo delas de buscá-lo seja despertado novamente. Elas percebem que não guardaram seus corações e perderam um apetite que é natural em um coração saudável. Guarde o que é mais precioso. Nós aprendemos, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Provérbios 4, 23. Não há nada mais importante para se guardar, prestar atenção e proteger. Quando reflito acerca dessas palavras, penso como os homens protegem o que tem valor para eles. Todos nós já vimos pedras preciosas protegidas atrás de vidros inquebráveis. Elas ficam em ambientes monitorados, sensíveis a qualquer mudança de peso ou temperatura, e diante da menor alteração, os alarmes soam e as portas se fecham. Há feixes luminosos que, se detectam algo, instantaneamente avisam a polícia da invasão. Eles pagam seguranças para vigiarem esses itens 24 horas por dia e 7 dias por semana. Muitos milhares de dólares são gastos só para guardar e proteger uma pedra. Deus nos diz que o que temos de mais precioso na terra são os nossos corações, não pedras. Ainda assim, cristãos entregam seus corações para as coisas que não têm valor e até mesmo são prejudiciais. Assistimos e lemos praticamente tudo o que tenha nudez excessiva ou palavrões. Não conseguimos reconhecer o espírito do mundo que está em inimizade com o espírito de Deus. Nesse aspecto, os homens deste mundo são mais sábios e guardam aquilo a qual eles dão mais valor, enquanto cristãos passam pela vida sem dar nenhuma atenção a isso, fracassando em guardar os seus corações das luxúrias e desejos que roubam a fome pelo único que pode realmente satisfazê-los. O Senhor sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Salmo 107, 9. Ele está esperando para nos satisfazer, mas sua bondade não irá nos saciar enquanto estivermos cheios de outras coisas. Vamos manter nossos corações famintos e dar mais atenção ao seu chamado, porque quando nós nos chegarmos a Ele, Ele prometeu se chegar a nós.